Oi, Juliana, obrigado pela sua pergunta em relação ao autismo. Eu acho que ela veio bem a calhar, porque realmente a gente tem notado que nos últimos anos esses diagnósticos estão sendo cada vez mais frequentes realmente, inclusive na nossa prática de consultório. Eu como pediatra, né, não é muito a minha especialidade o autismo, mas a gente tem visto cada vez mais e cada vez a gente consegue fazer o diagnóstico cada vez mais precocemente realmente, porque os pais estão mais atentos e os próprios profissionais de saúde estão mais atentos em relação a isso. Geralmente o diagnóstico ele é feito na primeira infância, mas o diagnóstico precoce, quando é muito bebê e tal, quando tem meses, ele é muito raro e muito difícil de ser feito. A visão antroposófica em relação ao autismo, ela se baseia em uma dificuldade de uma conversa entre o nosso, vamos dizer assim, homem inferior. Homem inferior, eu quero dizer o homem metabólico, vamos dizer assim, o homem que realiza o seu metabolismo, né? Então é o homem do fígado, o homem do baço, o homem da vesícula biliar, o homem do rim. E é uma dificuldade desse homem metabólico lidar com o homem que pensa, com o homem da cabeça, com o homem que faz as representações mentais, né? Na antroposofia a gente enxerga um pouco esses dois polos do ser humano. Um que faz a parte metabólica e o outro que faz a parte pensamental, que sintetiza os pensamentos. No autismo, essa conversa entre o metabolismo e o pensamento, ela está meio desorganizada, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o nosso fígado também fala com a nossa cabeça, a nossa vesícula biliar fala com a nossa cabeça, o nosso rim conversa com a nossa cabeça. Enfim, todos os órgãos conversam com a nossa cabeça. Existe uma relação equilibrada e recíproca entre ambos, né? No autismo, a gente entende que essa conversa não está acontecendo de uma maneira adequada. Por exemplo, a gente tem quadros psiquiátricos infantis ou quadros emocionais infantis, por exemplo, tipo psicoses, por exemplo, onde essa conversa é exagerada. Então, por exemplo, é como se os órgãos inundassem a alma com as suas informações, e aí existem quadros que a gente chama de quadros psicóticos, né? No autismo é um pouco o inverso, os órgãos não conseguem nem chegar perto da alma, eles chegam mais enfraquecidos para conversar com essa alma, então essa conversa fica um pouco mais distante, vamos dizer assim, né? E esse enfraquecimento orgânico assim desses órgãos, não é que o órgão não funcione direito fisicamente, não, ele faz todas as suas funções, o fígado trabalha do jeito certo, o baço, o rim, tudo. Mas não é uma questão física, não. É um termo que nós usamos na medicina antroposófica, que é a força etérica dos órgãos, a força de vitalidade dos órgãos é que está alterada. É como se essa força de vitalidade tivesse mais enfraquecida. Então ela não consegue atingir a alma de uma maneira correta. Ela atinge mais enfraquecida a alma. A criança autista tem mais dificuldade em dizer eu, ela demora mais para dizer o eu. Ela geralmente se fala na terceira pessoa, né? Então já mostra um afastamento desse eu e até o afastamento da percepção até das trocas, né? Do olhar dessa criança, parece que ela não está presente assim, né? Ela está mais distante, vamos dizer assim, né? Ela não troca muito com o que está fora, né? E pelo fato dessa individualidade estar um pouco mais distante nesse polo inferior, é que essa força etérica dos órgãos está mais enfraquecida, né? Então essa conversa com a alma não acontece de uma forma equilibrada, né? Então na visão antroposófica nós trabalhamos para fortalecer essa individualidade, esse eu, para voltar a tomar conta desse polo inferior, né? E tentar trabalhar também com essa força etérica para que ela volte a ter uma vitalidade e que ela possa conversar com a nossa alma da maneira correta.